Faz parte da minha vida, eu faço parte do Ministério do Desbravador desde o ano de 1987, 86, 87, quando eu ainda não tinha nem idade para ser desbravador, e não existia aventureiros. Tínhamos as classes preliminares, e aí a gente fazia essas classes preliminares, mas não tinha o uniforme dos aventureiros, essas coisas. Mas eu me lembro que eu fazia parte do clube, era o mascotinho do clube, né? 6 a 7 anos de idade, e eu tive o privilégio de ir no nosso primeiro campuri da associação. Foi num lugar bem interessante, e todo campuri, eu não sei aqui no hemisfério norte, mas no hemisfério sul, campuri de verdade tem que chover. Sim ou não? Todo campuri no hemisfério norte pode... Por isso que eu estava pensando, a gente tem que fazer campuri no Nordeste. Lá no meio da Caatinga, no meio do Agreste, a gente precisa estar lá. Porque onde desbravador vai, com certeza chove. E eu tive a oportunidade de participar desse campuri em 1987, 86, 87, eu não me lembro agora exatamente o ano, mas foi muito interessante. Chuva todos os dias. Obviamente, toda a nossa barraca, ao redor do nosso acampamento, estava cheio de lama. E nós tínhamos que nos apresentar, a unidade tinha que se apresentar com um sapato brilhando, igual do nosso coordenador ali, ó. Sapato brilhando. Certo? Mas como que um sapato brilhando no meio da lama? Não tem como, né? Então, a gente, obviamente, tínhamos os nossos jeitos ali para chegar, depois limpar, mas tinha que estar brilhando o sapato. Muitas e muitas memórias maravilhosas. E eu gostaria de, nesse momento, agradecer a cada desbravador que aceitou o convite para viver essa aventura ao lado de Jesus. Agradecer cada membro da diretoria, o diretor representando aqui, todos esses esforços que são feitos em favor desses juvenis e adolescentes. Então, tudo isso, com certeza, estávamos conversando agora há pouco, e concordo plenamente que esse é o ministério, é o discipulado mais efetivo da nossa igreja, onde prepara meninos e meninas para servir ao Senhor quando chegar na fase adulta. Eles aprendem a se apaixonar por Jesus e pelo ministério de salvação. E graças a Deus, o ministério dos desbravadores tem crescido, né? Não somente no hemisfério norte, mas no hemisfério sul. Meninos e meninas têm entrado no clube de desbravadores e têm permanecido. Quando chega no 15 para 16 anos, muitos saíam. Hoje eles permanecem para serem líderes, porque se espelham nos líderes de hoje. E é uma grande bênção. Eu gostaria também de, nessa ocasião, nessa oportunidade, de mandar um abraço para os nossos desbravadores lá na Associação Paulista Sul, onde eu tive o privilégio de servir a Deus como departamental de desbravadores por 4 anos, onde tivemos muitas aventuras maravilhosas. Então vai meu abraço aí. Já vi aqui na internet que tem alguns clubes de São Paulo lá assistindo a nossa transmissão. Então que Deus abençoe vocês, que Deus continue usando para que o ministério da pregação do Evangelho através desse ministério seja tão efetivo e o Senhor Jesus volte logo. Hoje nós temos um tema extraordinário, tema que foi usado por todas, ou a maioria das igrejas, sugerido pela Associação Geral. É o tema de que nós fomos criados com um propósito. Aliás, você já parou para pensar em qual a melhor invenção que você acha no seu entendimento desbravador? Qual foi a melhor invenção que o homem teve? Qual que é? Pensa aí. Qual que é a melhor invenção? Eu vou fazer uma enquete aí com vocês. Qual que é a melhor invenção? Aqui estão me dizendo um ar-condicionado, né? Quem concorda, levanta a mão. Olha só, ar-condicionado é uma bênção, né? Imagine só. O que? Apontou para o celular? Uma das melhores invenções para a nossa desbravadora aqui é o celular, né? O smartphone, onde você tem que estar sempre conectado. Quem mais? Quem mais tem uma ideia? Luz, imagine só, a gente só dá valor para a luz quando a gente fica sem ela, né? E você? Roupas confortáveis, bonitas, né? A gente vai colocando na nossa lista
Mas olha, eu quero dizer para vocês que para mim, a melhor invenção do homem foi a roda. Você já parou para pensar quanto esforço você economizou por ter rodinhas? Empurrando um carrinho, ou levando você daqui para lá. A roda é extraordinária, né? Uma coisa assim, parece que hoje é tão comum que ninguém pensa nela. Mas a roda é extraordinária. Ela te leva para cima e para baixo, você consegue fazer. Imagine só, quem conseguiria carregar toneladas sozinho? Você consegue empurrar um carro, por exemplo. Claro, se na subida não dá, mas se estiver num ambiente reto, você consegue empurrar um carro que é muito pesado, mas por causa da roda. Nós temos muitas coisas que a gente pode listar que foram extraordinárias, mas olha, olhando para nós, a gente fala assim, não é possível que Deus tenha nos criado para absolutamente nada. Porque o que somos, a nossa mente, a tudo que nós podemos fazer. Eu não sei quanto vocês já analisaram como é gostoso você sentir, nós somos seres sensoriais, né? E a gente consegue perceber as coisas ao nosso redor, porque Deus nos deu essa capacidade. Mas é claro, se todas essas coisas que vocês apresentaram, como ar-condicionado, como celular, como a roupa, como outras coisas mais que você pode listar, que são invenções extraordinárias para facilitar a nossa vida, tudo tem um propósito. E Deus tem um propósito para a nossa vida. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 1, e nós vamos ler o verso 4 e o verso 5. Jeremias, capítulo 1. Capítulo 1, verso 4, e nós vamos ler também o verso 5. Jeremias 1, 4 e 5. Eu vou ler aqui na nova tradução, linguagem de hoje. Diz assim: O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. O Senhor apresenta esta declaração para o profeta Jeremias. E eu não tenho dúvida de que quando o Senhor escolheu você para existir e para criar você, Ele também tenha te separado para ser uma grande bênção. Não importa a tua idade, não importa a tua cor, não importa o teu sexo, Deus te chamou para um propósito muito extraordinário. E todos aqueles jovens na Bíblia que nós encontramos, que receberam essa verdade com amor, eles viveram uma linda aventura. Nós temos aqui muitas, como por exemplo Davi, no início da sua, quando pastoreava, quantas aventuras ele viveu, porque ele sempre colocou no seu coração servir a Deus. Mas eu gostaria hoje, em especial, falar de um jovem que, mesmo sofrendo muitas coisas, ele determinou no seu coração permanecer no propósito de Deus para a sua vida, e o resultado foi extraordinário. Eu sou muito fã desse personagem. Gosto muito de pregar sobre ele e também da mensagem que Deus conferiu a ele para que a gente pregasse também. Ele se chama Daniel. Daniel, quando era adolescente aproximadamente, certamente, assim como Jeremias, Daniel seria um excelente desbravador. Receberia a insígnia, o distintivo de excelência. Porque ele era realmente disciplinado, ele era diligente, ele fazia as coisas com bastante destreza, mas fazia com bastante carinho e amor. Daniel. Só que quando ele tinha mais ou menos a idade de 17 para 18 anos, já a idade de diretoria, ele foi levado cativo para onde? Qual que era a terra? Quem sabe? Babilônia. E lá, como cativo de Babilônia, ele não foi sozinho, ele foi com os seus amigos. Mas ele não foi numa viagem, numa excursão. Como eu disse, ele foi levado como cativo, como escravo. Mas, olha que verso maravilhoso nós encontramos aqui em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Você pode conferir na sua Bíblia aí.
Daniel capítulo 1, verso 8, é uma das frases mais extraordinárias que nós temos aqui do livro de Daniel. Da experiência dele, não só dele, mas dos seus amigos. Versículo 8 diz: Daniel determinou. Algumas versões dizem determinar, resolver, decidiu, mas eu gosto da palavra determinar. Daniel determinou no seu coração, ele escolheu firmemente no seu coração, mesmo passando por tantas dificuldades que ele estava passando, ele escolheu firmemente viver os propósitos de Deus para a vida dele, mesmo vivendo as adversidades da vida, porque imagina, eu já me perdi uma vez, e não foi terrível, porque eu era criança, e eu saí para um lado, minha avó estava do outro lado, fiquei desesperado, não consegui enxergar ninguém. Quando a guarda civil chegou até mim, perguntando as roupas que minha avó estava vestindo, eu falei todas as cores, menos a que ela estava usando. Eu tinha perdido a noção, imagine só, na minha mente, eu pensei que o homem do saco ia me levar embora. Eu ouvi essa história, né? Lenda urbana. E aí falei, agora eu não vou mais ver minha mãe, não vou mais ver meu irmão, eu vou, né? Comecei a chorar copiosamente, não conseguia enxergar absolutamente nada. Foi então que anunciaram na rádio do parque que eu estava ali, minha avó chegou e foi uma volta extraordinária. Agora eu fico pensando na vida de Daniel, que teve que percorrer meses, andando meses, porque não existia transportes rápidos como nós temos hoje. Eles tinham que andar meses até chegar à Babilônia e chegar lá ainda servir um rei que não temia a Deus, muito pelo contrário, fazia totalmente as coisas ao contrário. E porque ele entendeu que ele tinha sido criado com um propósito, porque os pais deles, o pai de Daniel e também dos seus amigos, os pais ensinaram o caminho do Senhor, ele decidiu no seu coração firmemente permanecer separado por Deus. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. E ele determinou e fez um pedido ousado. Você sabe de uma coisa? Uma das coisas que eu tenho aprendido como desbravador é que aquele desbravador que teme a Deus é uma garota ousada e usado por Deus. Esses dias atrás eu recebi um vídeo de um desbravador com 11 para 12 anos, pregando na sede da divisão sul-americana, pastor. Um menino, e aí todos os departamentais da divisão sul-americana e também os pastores e os outros membros, estava lá pregando um menino desbravador. Algum tempo atrás eu recebi esse vídeo, falei, olha que coisa extraordinária, ousado, né? Quantos aqui teria coragem de pregar, né, dessa forma para outras pessoas? Mas aquele menino estava pregando com ousadia mesmo, porque ele também tinha determinado, conheceu a Jesus e queria servir ao Senhor Jesus. Quantas histórias de desbravadores nós conhecemos, assim como essa de Daniel. Mas nós temos alguns segredos que Daniel mantinha para viver o propósito de Deus. Nós encontramos em Daniel capítulo 6, versículo 10, o primeiro segredinho dele. O capítulo 6 é um capítulo separado, que conta a história, já não mais de Nabucodonosor. Capítulo 6 já estamos na Média e na Pérsia. Já estamos ali como o rei Dario, não era mais o Nabucodonosor, e nem o seu filho bastardo, né? Estamos agora no capítulo 6, com a Mesopotâmia e a Pérsia, governando a Babilônia. Mas nesse contexto, Daniel já não era mais jovem, ele já era avançado em dias, mas mesmo assim ele foi chamado para servir, porque tinha o quê? Excelente espírito ele tinha, então conheciam a fama dele, era um desbravador excelente. E quando Daniel foi chamado, ali na declaração do capítulo 6, faz uma declaração também maravilhosa. Daniel orava, quantas vezes? 3 vezes ao dia. E ele fazia isso não por obrigação, mas era um costume dele. Ele tinha todo algo especial, ele olhava para a janela voltada para Jerusalém e ele buscava a Deus ali. Ele fazia de Deus o seu melhor amigo, ele conversava com Deus. Agora,
Somente Deus pode nos dar toda essa ousadia, somente Deus pode orientar a gente, somente Deus pode nos ensinar o caminho que nós devemos andar, somente Ele pode nos mostrar. E uma das formas de você conseguir isso dele é você, assim como Daniel, orar a Deus, falar com Deus. A propósito, nós gostamos muito de conversar. Pode ser pelo celular, pode ser via texto, pode ser, melhor ainda, quando nós estamos pessoalmente. Gostamos de passar horas conversando com pessoas agradáveis, pessoas inteligentes, pessoas legais. Mas quando a gente senta ao lado de uma pessoa que é realmente importante e que te dá toda a atenção do mundo para te ouvir, isso é algo extraordinário. Esses dias eu estava ouvindo uma música enquanto estava dirigindo, e a música dizia o seguinte, assim: como alguém como o Senhor Deus pode se interessar como alguém como eu aqui? Como que pode alguém querer conversar comigo, sendo que eu não tenho nada para oferecer? Mas o nosso Deus, o Deus de Daniel e o Deus de cada um de nós aqui, Ele está ansioso para conversar conosco. E uma das características daqueles que foram separados, estabelecem todos os dias um contato com Deus. Todos os dias falar com Deus. Todos os dias. No ano que cheguei na universidade, no NASP, estávamos ali cantando no CD Jovem a música Falar com Deus. O pastor Valdeci Lima tinha escrito, feito a letra, e o Novo Tom tinha cantado, e aí passou para o CD Jovem. Uma música, falar com Deus, grande é o nosso Deus, e quando nós entendemos exatamente com quem a gente está conversando, a gente tem mais segurança naquilo que a gente faz, e a gente entende os propósitos de Deus na nossa vida. Tem uma outra característica de Daniel, que é muito interessante, além da oração, ele tinha algo peculiar que nós devemos ter também. Nós encontramos isso em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, verso 1 e 2, nós encontramos aqui mais uma característica daquele que escolheu viver o propósito de Deus, porque entendeu que Deus criou você para um propósito. Então, o primeiro é a oração, nós devemos orar. E o segundo, nós vamos ver aqui o que Daniel estava fazendo. Daniel capítulo 9. Dario, filho de Xerxes, verso 1, Daniel 9, verso 1. Estou lendo ainda na nova tradução linguagem de hoje. Do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, do reinado de Dario, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficara arrasada, de acordo com o que o Senhor tinha dito ao profeta Jeremias. O que Daniel estava fazendo aqui? Qual que é a outra característica aqui? O que ele estava fazendo? Estudando. E o que ele estava estudando? A Bíblia. Ele estava estudando o livro de Jeremias. E quando você olha para esse contexto aqui, aquilo que ele estava estudando eram as profecias de Jeremias, que Deus tinha concedido a ele. E a partir daí, aquilo que motivou ele escrever sobre oração, a gente vê aqui o resultado disso logo depois do estudo. Versículo 3, versículo 4, versículo 3 ele diz: por causa disso eu passei a orar, e busquei ao Senhor, e fiz tudo aquilo que eu precisava para me derramar na presença do Senhor. E ele começa a escrever uma oração, e linda demais, começa no versículo 4 e termina no versículo 19, uma oração extraordinária. Ela termina dizendo: Deus, ouve minha oração, escuta, atende o clamor do teu servo. Ele era dependente de Deus. Para viver os propósitos de Deus, você precisa depender de Deus. E para depender de Deus, você precisa confiar em Deus. E para confiar nele, você precisa conhecer dele. E todos os dias, nós somos chamados para estudar a palavra de Deus. Um dia, estava estudando a Bíblia, lá na USP, na faculdade de odontologia, onde eu trabalhava. E um amigo meu falou assim: cara, você não se cansa de estudar esse livro não? Porque não diz a mesma coisa? Você já leu o livro todo? Sim. Mas você não se cansa de ler isso aí? Todos os dias está lendo? Mas que pergunta interessante, né? Porque quem lê um livro
pode ser o melhor livro que for, ler 1, 2, 3, 4, 5 no máximo. Mas agora ler a vida inteira. Ler a vida inteira e deste livro extrair lições extraordinárias. Mesmo as lições que você ouviu quando era pequeno, está ouvindo agora, nessa idade, vai ouvir. Aí eu falei para ele, esse livro aqui ele é diferente. Porque esse livro aqui ele é vivo. É a palavra de Deus. E quando eu abro a palavra de Deus, coisas acontecem no meu coração e na vida das pessoas que estão ao meu redor. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se você experimenta a palavra de Deus, você é a pessoa mais feliz dessa terra, ainda passando pelas adversidades que Daniel passou. Ainda sendo condenado à morte por um crime que ele não cometeu. Sendo jogado na cova dos leões, ele foi justamente porque ele temia Deus, ele confiava em Deus. E para confiar em Deus, você precisa estudar a palavra de Deus. Mas tem uma outra coisa interessante que nós aprendemos de Daniel. No capítulo 2 de Daniel, ele se encontra com os seus amigos ali, em oração, porque eles estavam com um problema muito sério para resolver. O que aconteceu no capítulo 2? O rei teve um sonho. E o rei tinha com ele uma equipe que era decifrador de sonho. Era uma equipe que decifrava sonhos, que falava da interpretação de sonhos. Ele chamava essa turma como os feiticeiros, sábios e outras coisas mais. E Daniel estava no meio dessa turma, dessa equipe de sábios, junto com os seus amigos. Quando o rei teve esse sonho e ele não conseguiu dormir, o Nabucodonosor chamou todos os seus sábios, exceto Daniel e seus amigos, chamou os sábios ali perante ele e fez um pedido bem fácil de atender. Olha, eu tive um sonho essa noite, um pesadelo, e eu quero que você me fale desse sonho porque eu não lembro. E eu quero que você me dê a interpretação. O que você falaria para um rei desse? Eu falei, rei, olha, eu sei que você pode mandar em todas as coisas, mas, enfim, essas coisas é muito difícil. Aliás, nenhum ser humano pode fazer isso. Isso pertence às habilidades dos deuses e não pertence a nós. Os sábios começaram a enrolar, né? Conte-nos o teu sonho e nós vamos dar a interpretação. Nabucodonosor ficou tão irado que falou o seguinte, olha, eu não quero ver mais vocês na minha frente. Matem todos eles. Inclusive os que não estavam na presença, Daniel. Então, quando bateram na porta de Daniel, o chefe da guarda do rei, bateu na porta do Arioque, bate na porta de Daniel, Daniel, seguinte, eu gosto muito de você, mas tem um problema, cara. Eu tenho uma função a desempenhar aqui, eu tenho que matar todos os sábios. E segundo a minha lista aqui, você faz parte dela, e eu vou ter que matar você. Não só você, mas Misael, Ananias e Azarias também. Eu preciso matar todos. O rei mandou, se eu não matar, eu que vou morrer. Então eu prefiro vocês, é melhor a tua mãe chorar do que a minha, né? Ele pensou dessa forma, falou, vou matar. Aí Daniel, por ser um desbravador, ousado, ele falou assim, não, espera, você tem que me dar um tempo para eu realizar isso aí, para eu pensar nessas coisas. Você precisa me ajudar. Dá um tempinho aí. Olha, eu não tenho muito tempo. Vê. O que você for fazer, faça depressa, porque eu não tenho muito tempo. Eu preciso... E aí Daniel falou, não, eu preciso... E aí ele usou o recurso que ele, no capítulo 6, verso 10, ele fazia. Ele buscou a Deus em oração com os seus amigos. E Deus deu para ele a resposta, não só do sonho, mas também da interpretação do sonho. E Daniel foi lá revelar ao rei o seu sonho. Foi grandemente... elevado, foi engrandecido na presença do rei por causa disso, porque Deus tinha revelado aos sonhos, mas em nenhum momento Daniel colocou esse atributo dele e falou, não, o Deus dos céus, o verdadeiro Deus, o único Deus me revelou isso, e agora eu quero compartilhar com você. Eles fizeram algo extraordinário. Capítulo 2. Quando você abre o livro capítulo 2, ele passa por todo esse desafio, por toda essa encrenca, que ele não tinha entrado. Ele busca o conselho de Deus, junto com os seus amigos, que também temem a Deus. Está aqui um outro segredo importante para os desbravadores. Nós não estamos separados desse mundo aqui, nós estamos vivendo aqui, mas nós não somos desse mundo. Deus nos criou para um propósito muito maior.
Então, eu não vou deixar de brincar com os meus amigos, mas eu não devo fazer aquilo que eles fazem, que desobedecem ao propósito que Deus colocou na minha vida. E para isso, eu preciso estar perto dele, conhecer ele, orar, pedir. E quando o Senhor oferece para ele, o Senhor concede a Daniel a resolução desse problema, Daniel se ajunta com os seus amigos ali e começa a dar graças a Deus, porque somente Deus é digno de receber toda a honra, glória e poder, porque os livrou. Se tem uma característica daquele que vive com o propósito de Deus, é sempre ter um coração agradecido, sempre grato, sempre alegre, sempre feliz, porque Deus sempre realiza as coisas na nossa vida. E mais do que nunca ele reafirma no capítulo 2 aqui, que é Deus que estabelece reis, é Ele que remove reis. É Deus que cuida dos tempos e das estações. É Deus que move. Não existe nenhuma folha que cai sem o consentimento de Deus. Então, ter a certeza de que o seu melhor amigo é aquele que cuida de todas essas coisas, faz com que você viva nesse propósito maravilhoso de Deus. Eu gostaria de concluir dizendo que, dentro do nosso coração, a gente quer viver uma vida de destaque, naquilo que nós somos habilidosos. Nós queremos aprender algo para ser um destaque na vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você agora, você precisa entender, desbravador. Você já é uma pessoa de destaque. Esse lenço que a gente usa, ele já nos destaca dos demais. Porque com esse lenço aqui, nós temos que viver a excelência dos propósitos que nós afirmamos e reafirmamos vez após vez, quando falamos a lei e o voto, os ideais dos desbravadores. Mas tudo isso nós fazemos pela graça de Deus. Muito em breve o Senhor Jesus vai voltar nas nuvens dos céus. Amém ou não amém? Nós vamos trocar o lenço amarelo pela coroa da vida. O Senhor vai dar a coroa da vida para a gente. Eu não sei, não vai dar para levar o lenço, mas a coroa da vida está garantido. O Senhor vai dar a coroa da vida para nós. Ele vai entregar. E olha só que maravilha. Daniel, quando chegou, já estava velhinho. No capítulo 12, o Senhor Jesus fala para ele que dá uma notícia muito triste para ele. Daniel, olha para mim, Daniel. Que foi, Senhor? Você vai morrer. O quê? Eu vou morrer? Para aquele que vive com o propósito de Deus, isso não é problema. Porque, embora a gente não goste, obviamente, a morte é uma intrusa. Ela não faz parte do plano original de Deus, mas hoje ela existe, será a última inimiga a ser vencida, a morte. Mas até lá, Daniel, você vai morrer. E toda essa profecia que eu passei para você aqui, você só vai ver até aqui. As coisas que irão acontecer, a ciência vai se multiplicar, essas coisas aí você só vai escrever. Depois de muitos dias, muitos vão esquadrinhar, estudar e vão entender isso. Muitos dias. E Daniel recebeu essa notícia. E essa notícia trouxe para ele tristeza? Não. Porque logo depois, o Senhor completou a frase para ele. Daniel, você, no capítulo 12, versículo 13 de Daniel. E você, Daniel? Você vai continuar firme até o fim. Mas você vai morrer. Ele não termina aí. Mas no fim, você ressuscitará para receber a sua recompensa. Amém? Todas as vezes que a gente termina um campuri, os pastores que estão lá dirigindo, aqueles que estão pregando, eu já percebi isso, não é só no Brasil que termina com essa frase, mas todos os lugares. Nós temos a nossa esperança, nós queremos ver Jesus voltar. Então eu mandei um vídeo para o Campuri em Portugal, uma vez, para passar no Hope Channel de lá. E aí o pastor de lá mandou a mensagem agradecendo que tinha uma comunidade brasileira que estava indo, e a gente mandou a mensagem. E eu assisti o finalzinho da programação, obviamente também para ver como que ia ser a reação, né, dos portugueses, para ver lá o finalzinho. Depois eu descobri
que o objetivo por trás disso era uma mãe que queria entrar em contato com a sua filha. Isso foi uma coisa linda, depois eu vou contar. E aí a gente deu esse recado, no finalzinho o pastor falou a mesma coisa que se fala em todos os campuris. Nós vamos encerrar o campuri, tira a machadinha, nós vamos encerrar o campuri, mas a nossa maior esperança é o campuri celestial quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Amém? Será maravilhoso esse dia, vai valer a pena. Eu diria uma coisa para você, querido desbravador. Viva a altura do chamado que Deus fez para você. Você é a maior criação de Deus aqui nessa terra. Ele coroou essa terra com cada um de nós. E agora Ele nos salvou por causa do seu sangue. E eu posso viver alegremente à altura desse chamado. Eu gostaria de fazer uma oração neste momento em favor de cada desbravador que está aqui nesse momento. E aqueles que ainda vão assistir esse vídeo e aqueles que estão assistindo também. Eu quero orar porque, como estávamos conversando, esse ministério é um ministério extraordinário que salva, que discipula, que torna meninos em líderes poderosos da igreja e que certamente farão um excelente trabalho até a volta do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Bondoso Deus, é tão bonito saber que o Senhor nos escolheu para existir. Nós não somos obra do acaso. O Senhor nos escolheu a dedo, o Senhor nos formou, o Senhor já conhecia os nossos dias, mesmo antes de estarmos no ventre da nossa mãe. O Senhor também colocou para cada pessoa o privilégio de viver à altura do propósito que o Senhor nos criou. Mas entrou o pecado, bagunçou toda a nossa história. Mas mesmo assim o Senhor não desistiu de nós. O Senhor veio até a terra, revestiu-se da humanidade para nos ensinar o caminho de volta para casa. E Pai querido, na vida do Senhor Jesus, por sua graça, eu quero colocar em tuas mãos esses desbravadores, para que viva a altura do chamado e desse propósito que o Senhor os criou. Pai querido, que a excelência desse ministério, que é por sua graça, continue sendo efetivo no coração de cada um deles. Hoje nós estamos comemorando o Dia Mundial dos Desbravadores. É um dia em que o norte, sul, leste e oeste deste globo, aonde tem um desbravador, comemora esse dia. Pai querido, alcance cada um desses desbravadores. Muito em breve o Senhor vai voltar nas nuvens dos céus e nós o veremos com toda a glória. E Pai, não se demore de voltar. Estamos ansiosos por ver a tua face. Estamos ansiosos por acampar contigo os 1000 anos que está profetizado em Apocalipse. Nós queremos estar com o Senhor. Queremos participar da festa das tendas, mas as tendas celestiais, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Mas enquanto a gente aguarda a tua vinda, que o Senhor nos dê a força, nos dê a excelência de espírito que Daniel tinha por causa do teu amor e da tua graça e do teu espírito. Nós queremos pedir que o Senhor batize neste momento cada desbravador com o teu espírito, que eles sejam cheios do teu amor, que eles sejam cheios da tua graça e também plenos no teu poder para vencer a cada dia, mais do que vencedores eles sejam por tua graça. Pai bondoso, toma em teus braços cada um deles aqui e aqueles que estão assistindo, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
agradecemos a todos, agradecemos ao clube, sua diretoria, os bravadores, os pais, e também queremos fazer uma oração, que teremos o nosso